capítulo 21, verso de número 15. João, capítulo 21, verso de número 15. João, capítulo 21, verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Estava ali Jesus, logo após de ter jantado com os discípulos. Ele se vira para Pedro e fala: você me ama mais do que esses que estão à nossa volta? E olha só o que Pedro responde. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus falando: apacenta os meus cordeiros. Verso de número 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Verso de número 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Graças a Deus. Feche os seus olhos, irmãos. Nós estaremos orando nesta noite. Senhor Jesus, muito obrigado a Deus. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor concede a mim, nesta noite, dia tão importante, como os 11 que nós já tivemos aqui, ó Deus, ouvindo da Tua palavra e tendo, ó Deus, munição para que nós tenhamos um ano de 2022 transformado em uma nova história nas nossas vidas. Te agradeço pela oportunidade, pela minha vida, pela confiança que o Senhor tem depositado em mim. E eu te peço, ó Deus, peço para que o Senhor venha me usar nesta noite, para que o Senhor venha em nome de Jesus, meu Pai, ter misericórdia da minha vida, e que no nome de Jesus, que o Senhor venha me perdoar, ó Deus, pelos pecados que eu cometi contra o Senhor, porque a Tua palavra diz que o que faz separação entre nós e o Senhor são os nossos pecados, e eu não quero estar longe do Senhor, ó Pai, porque os meus irmãos que aqui se encontram, eles precisam receber do Senhor o melhor que o Senhor tem preparado para eles. Meu Deus, se eu deixei de fazer algo que era para eu ter feito, eu peço também que o Senhor venha me perdoar, porque a Tua palavra diz que aquele que sabe o que é certo e não faz, ó Deus, este peca. E que no nome de Jesus, ó Deus, assim, o Senhor me perdoando e o Senhor me usando, eu peço para que as palavras trazidas sobre este altar nesta noite venham ser palavras simples, palavras objetivas, ó Pai, para que os meus irmãos tenham a condição, ó Pai, de entender a Tua palavra. E entendendo a Tua palavra, ó Deus, eles tenham condições de praticá-la e assim, ó Deus, ter um ano de 2022 que eles possam viver uma nova história na vida deles. Então, em nome de Jesus, me dê graça, me usa e sê comigo e com os meus irmãos nessa noite. E você que concorda com a minha oração, diga amém, Jesus. Graças a Deus. Pois bem, irmãos, Pedro, ele foi alguém que verdadeiramente viveu uma nova história. Pedro, ele foi alguém que tinha de tudo para parar, tinha de tudo para desistir, tinha de tudo para pensar que uma nova história não poderia se iniciar na vida dele. Só que dando um spoiler para você aqui, eu já te adianto mais uma vez que Pedro foi alguém que viveu uma nova história. E é interessante nós olharmos para a história de Pedro,
para o que aconteceu através da vida de Pedro, porque nós temos muito a aprender com Pedro. Da mesma forma como foi falado, como foi ensinado, como foi conversado nesses 12 dias a respeito de tantas pessoas importantes que estão na palavra do Senhor, e nós levamos para casa o conhecimento, o aprendizado, nessa noite não vai ser diferente. E é interessante, irmãos, já abrindo um parênteses e fazendo uma parada a respeito da vida de Pedro, que nesse momento aqui Jesus está chamando Pedro para ser um apacentador. Jesus está chamando Pedro para o trabalho. Só que se nós formos observar a palavra do Senhor, qual era a profissão de Pedro? Pedro era um pescador. Diga comigo, Pedro era um pescador. Só que nesse momento, Jesus não está chamando Pedro para pescar. E nós vamos chegar na parte em que Jesus chama Pedro para a pescaria, para ser um pescador de homens. Nesse momento em que nós lemos João 21, 15 ao 17, Jesus está chamando Pedro para ser um apacentador. E é interessante nós nos atentarmos aos detalhes da palavra do Senhor. Porque na maioria das vezes a gente lê de forma corrida, a gente não se atenta aos detalhes. E os detalhes, eles fazem toda a diferença nas nossas vidas. E o parênteses que eu abri aqui para você é o seguinte. Jesus, neste momento, ele estava chamando Pedro para promover Pedro. Estava havendo uma promoção nesse momento. De apacentador, de pescador, para apacentador. E Deus manda dar um recado para você aqui nessa noite. Deus está provendo, está trazendo sobre a sua vida a promoção. Deus está trazendo sobre a sua casa a promoção. Deus está trazendo sobre o seu relacionamento a promoção. Deus está trazendo na empresa que você trabalha a promoção. Deus está trazendo sobre as suas finanças a promoção. Você crê nisso? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus, irmão? Glória a Deus. É um parênteses apenas. Jesus, ele trouxe a promoção na vida de Pedro. Só que antes de nós observarmos, e nos atentarmos a essa promoção, talvez você veja e você fala assim, Carlão, opa, recebo, glória a Deus, eu estou querendo mesmo uma promoção na minha vida, eu estou querendo que haja uma promoção lá em casa, eu estou querendo que haja uma promoção no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com o meu marido, opa, ouvi o que eu queria, para mim já está bom. E por hoje, irmãos, nós poderíamos terminar aqui, nessa passagem, João 21. Jesus, com outras palavras, estava dizendo o que para Pedro? Pedro, você quer uma nova história? Apacenta as minhas ovelhas. Josi, a senhora quer uma nova história? Jesus manda dizer para a senhora, apacenta as minhas ovelhas. Gabriel, você está querendo viver uma nova história? Jesus manda te dizer, apacenta as minhas ovelhas. Acredito que todos os que estão aqui estão querendo viver uma nova história, sim ou não? Quem está querendo viver, diga amém, Jesus. Eu quero uma nova história. Então Jesus manda deixar um recado para você. Quer viver uma nova história? Apacenta as minhas ovelhas. Por isso que é importante nós nos atentarmos aos detalhes. Estava havendo um momento, uma negociação ali, um momento de promoção. Só que Jesus fala, quer promoção? Me amas? Quer viver algo novo? Quer uma nova história? Apacenta as minhas ovelhas. E é importante nós nos atentarmos quanto a isso, irmãos. Porque muitas das vezes nós buscamos no Senhor um carro novo, uma casa nova, nós buscamos no Senhor um aumento, uma promoção no salário, a gente procura uma promoção na empresa para Deus nos dar um cargo melhor. Só que nós acabamos esquecendo de buscar a promoção que Deus quer para nós,
quer ser um apacentador. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, ó. Quer uma nova história em 2022? Apacente as ovelhas de Jesus. Só que é interessante nós notarmos aqui também, que talvez para você seja fácil, e você olhe para a palavra do Senhor e fala, pô Carlão, mas nesse momento está fácil para Pedro. Pedro andava com Jesus, Pedro já tinha visto Jesus fazendo tantos milagres e maravilhas, Pedro chegou, Carlão, a andar por sobre as águas. Então talvez você olhe e você fale assim, para Pedro responder ali a Jesus, que ele amava Jesus, e que talvez ele viesse apacentar as ovelhas de Jesus, estava fácil, Carlão. Você está falando aí para mim, Carlão, que se eu quiser uma nova história em 2022, eu preciso apacentar as ovelhas do Senhor. Eu entendi isso, Carlão. Só que, Carlão, você não sabe como está a minha vida. Carlão, você falou a respeito de promoção no casamento, né, no relacionamento, nas finanças. Mas, Carlão, você não sabe como está o meu relacionamento, o meu casamento. Carlão, você não faz ideia de como está como estão as minhas finanças. Se você soubesse, Carlão, você não ia estar falando aí para eu apacentar as ovelhas do Senhor. Carlão, do jeito que as coisas estão difíceis para mim, fica muito difícil para eu apacentar as ovelhas do Senhor. Só que para Pedro, irmão, não estava muito fácil a situação também não. Certa vez sentado, Jesus, os discípulos, Jesus ali conversando com Pedro. Jesus falou assim para Pedro: você me negará, Pedro, 3 vezes antes que o galo cante. Pedro fala: Jesus, o senhor está de brincadeira comigo? O senhor está de brinques. Até parece que eu vou negar o senhor. Para com isso, Jesus. Sabe de nada, inocente. Mas Jesus fala: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o que era esperado aconteceu, irmãos. Porque quando Jesus fala, acontece. E abre um parênteses aqui. Se você recebeu do Senhor, irmãos, bênçãos, vitórias, palavras de motivação, palavras de orientação, palavras de consolo, irmãos, saiba que Deus, Ele é fiel para cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? Talvez não é para hoje, irmão, que a resposta vai vir na sua vida. Talvez não é amanhã. Talvez não é depois. Talvez é para o meio do ano. Estamos consagrando hoje o mês de dezembro. Talvez você passe um ano de 2022 inteiro buscando a resposta na sua vida, e essa resposta só vai chegar em dezembro para você. Só que se Deus prometeu, irmão, você pode descansar porque Ele é fiel para cumprir na sua vida. E o que era esperado acontece, como eu estava falando. E é interessante, uma observação apenas para título de conhecimento dos irmãos. Por muito tempo eu pensei que fosse assim. Quando fala o galo canta, não é a ave, irmão. Antigamente os romanos, quando eles estavam em vigília, isso acontecia das 18 até as 6. O que acontecia? A cada 3 horas, mais ou menos, tinha troca de turno. E quando havia essa troca de turno, se tocava uma trombeta. E essa trombeta, né, o som da trombeta significava, na ocasião, né, o galo cantando. Então, por isso que quando Jesus fala aqui que Pedro ia negar a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, não quer dizer que o galo, literal, ave, ia lá cocoricó e ia cantar. Não é isso. Ia ouvir o som da trombeta pela troca de turno, e neste momento, antes que isso acontecesse, Pedro iria negar Jesus por 3 vezes.
e Pedro nega. E nesse momento que Jesus está conversando com Pedro, irmão, é logo após tudo isso acontecer. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que quando ele nega pela terceira vez, Pedro nega Jesus pela terceira vez, Jesus se vira, olha para ele, e Pedro na hora, ele se lembra. E a palavra do Senhor nos mostra que Pedro, irmão, ele chora amargamente. Eu não sei se você consegue imaginar isso no seu coração. Eu me emociono. Porque já pensou você prometer algo para alguém? Quem tem filho aqui? Dá um sinal com a mão. Você vai entender melhor isso. Eu não tenho ainda, mas tenho os meus na fé. Tenho irmãos que são que nem filhos para mim. Mas imagina, irmão, você prometer algo para o seu filho, prometer algo para a sua filha, e quando chega o momento de você cumprir com aquilo que você prometeu, ou você não tem condições, ou alguma situação acontece, que você não consegue cumprir aquilo que você prometeu, e você acaba vendo o seu filho decepcionado. Agora imagina Jesus nesse momento. Jesus olhando para Pedro, e Pedro se lembra do que ele prometeu. Falou: Jesus, eu não vou negar o Senhor. Só que Jesus ali, sendo levado a caminho da crucificação, ele olha para trás e ele vê, ele olha para Pedro, Pedro se lembra e Pedro chora amargamente. Então olha o que estava acontecendo na vida de Pedro. Jesus estava conversando com Pedro ali, logo após tudo isso acontecer, irmãos. Não eram dias fáceis para Pedro também. Pedro tinha passado por um momento ali, uma situação muito constrangedora com Jesus. No coração de Pedro, ele tinha decepcionado Jesus. No coração de Pedro, eu falei que eu não ia decepcionar Jesus, que eu não ia negar, mas eu neguei 3 vezes. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Pedro, independente do que aconteceu, você me ama? Independente do que você fez, você me ama? Independente se você pecou, se você deixou de pecar, você me ama? E Jesus pergunta para você aqui nessa noite: você me ama? Aí é você e Deus, irmãos. Você ama Jesus? Carlão, eu amo a Jesus. Então Jesus manda dizer para você: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Mas Carlão, eu nem sei como é que faz, não fui chamado para isso, esse não é o meu chamado. Vamos ler a palavra do Senhor, João 15,16. A palavra do Senhor, ela diz assim para a gente, em João 15,16. Não foram vocês que me escolheram. Eu, Jesus falando, vos escolhi a vós. E vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto o quê? Permaneça. Com outras palavras, Jesus está falando assim, para mim, para você nesta noite. Não foi você que me escolheu. Não foi você, irmão, não foi você, irmã, que escolheu a Jesus. Pelo contrário. Você não está aqui hoje porque você queria vir aqui porque era o último dia da campanha. Você não está aqui hoje porque você não tinha o que fazer e aí você veio para cá porque, nossa, vou lá e aproveitar o último dia. Não. Você está aqui nessa noite porque Deus te escolheu para estar aqui nesta noite ouvindo essa palavra. Porque Deus, irmãos, Ele conta com o seu amor para que as ovelhas dele sejam apacentadas. Agora resta saber, você está disposto? Você está aberto a apacentar as ovelhas do Senhor? Porque eu acredito que se você está aqui nessa noite é porque você quer um 2022, né? Em 2022, uma nova história. Mas eu lhe pergunto, você está disposto a viver uma nova história? Você está disposto a viver uma nova história no seu casamento?
Você está disposto a viver uma nova história na sua empresa? Você está disposto a viver uma nova história nas suas finanças? Você está disposto? Com outras palavras, você me ama? Jesus falando. Jesus te escolheu, irmãos. Jesus te escolheu, irmã, irmão, junior, jovem, adolescente. Jesus te escolheu. João 15,16, deixa aqui para a gente. Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas para que eu devo fazer tudo isso? Olha o que a palavra do Senhor ela nos diz. Para que tudo aquilo que pedir-lhe a Deus em meu nome, Ele vos conceda. Quem quer um ano de 2022? Quem quer viver uma nova história na sua vida? Dá um sinal com as mãos. Então observe a palavra do Senhor. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Se você quer ter em 2022 uma nova história, irmãos, está aqui a mensagem de hoje. Você precisa, você necessita, mas isso é só para quem quer vitória, quer uma nova história em 2022. Você precisa estar aberto a apacentar pessoas, irmãos. Deus, Ele te chama. Jesus, Ele te chama. Pessoas estão lá fora, irmãos, esperando e dependendo da sua atitude para ir lá e ajustar, resgatar essas pessoas para Jesus. O seu amigo do trabalho que ainda não é convertido, e você é, ele depende de você para que ele ouça uma palavra de consolo, de conforto, de orientação, de instrução. É você que vai trabalhar, é você que vai até ele para falar que aquele que crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Deus, Ele conta com você, com a sua ajuda. E no começo eu comecei dizendo aqui a respeito de Pedro, que estava acontecendo ali uma negociação, uma promoção, e eu falei que eu ia contar depois os detalhes, porque quando Jesus tem um encontro com Pedro, e chama Pedro para seguir ele, Jesus não chama Pedro para ser um apacentador, Celcinho. Jesus não chama Pedro para apacentar. Jesus chama Pedro e fala para Pedro, para que Pedro viesse a seguir ele, porque ele passaria a ser, dali em diante, um pescador de homens. E é importante nós observarmos isso também, irmãos, sabe por quê? Depois você pode ler na sua casa, você que está anotando, se você quiser saber a respeito de quando Jesus tem um encontro com Pedro, e no caso Pedro começa a seguir a Jesus, lá em Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 11, conta esse acontecimento. Jesus chama Pedro e fala que Pedro seria um pescador de homens. Só que outra situação, nós estamos falando de situações que vão nos levar a ter em 2022 uma nova história. Já deu spoiler, já disse para você que Pedro viveu uma nova história, que Pedro foi um apacentador de ovelhas, tanto é que a igreja, ela se inicia através de Pedro. Só que também é importante nós observarmos como tudo começou. Quando Jesus chama Pedro, tinha tudo, tinha empresa, Pedro era um pescador, então Pedro tinha ali o seu barco, acredito que Pedro tinha ali os seus colaboradores, tem um encontro com Jesus, passa a noite pescando, não consegue pescar nada, Jesus dá uma orientação para ele, Pedro atende a orientação de Jesus, joga a rede à direita do barco e pesca vários peixes. E abra um parênteses para alguém aqui nessa noite, se Deus está mandando você fazer, faça, porque a provisão virá sobre a sua vida. Não se esquive da palavra do Senhor, irmão.
E Jesus chama Pedro para seguir ele. E uma coisa que eu aprendo aqui é o seguinte, irmãos. Vai ser e vai soar como redundante o que eu vou falar, mas você precisa botar reparo nisso. Jesus, ele chama trabalhadores para trabalhar. Anote isso. Jesus, ele chama trabalhadores para o trabalho. Jesus, ele chama trabalhadores para viver uma nova história. Jesus, ele chama trabalhadores. Davi, quando foi chamado, estava trabalhando, estava no pasto, cuidando das ovelhas. José, quando foi dada uma ordem para ele lá, ele foi a trabalho, amando do pai, para ver o que estava acontecendo com os irmãos, se os irmãos estavam bem ou não. Irmão, quando você está trabalhando, quando você não está parado, quando você não está se esquivando, fugindo, saindo pelas beiradas, pela porta do fundo, pelas portas do fundo, saindo da francesa, correndo do serviço, Deus, ele te honra. Diga assim comigo, a partir do momento que eu me mostrar disposto ao trabalho, Deus vai me honrar. Irmão, eu acredito que eu não estou sendo difícil com as minhas palavras nessa noite. Tanto é que na mensagem que eu trouxe anteriormente, falei a respeito de servir. Estava falando da prostituta Raabe, e Josué encaminha 2 espiões até Jericó, e esses 2 espiões foram a trabalho, e através do trabalho deles, a prostituta teve um encontro ali com o homem de Deus, e a prostituta teve uma nova história na vida dela. Irmão, é a partir do momento que você colocar a mão na massa, é a partir do momento que você falar assim para Deus, Deus, eis-me aqui, que a nova história vai se iniciar na sua vida. Não adianta você fugir, irmãos. Você pode fugir, você pode se esquivar, você pode dizer não para o trabalho, você pode, é direito seu. É direito seu você plantar mão mirrada. É direito seu. Só que é um direito seu também não colher nada. Não colher uma nova história, não colher bênção sobre a sua vida. Só que não adianta depois você reclamar. Mas Deus está fazendo na vida do fulano, do beltrano, do ciclano, e na minha vida parece que nada acontece. Tá, mas espera lá. Como é que você está mediante a Deus? Eis-me aqui ou sai daqui? Como que você se encontra diante do Senhor? Trabalhando ou descansando? Pedro estava trabalhando. E em meio ao trabalho de Pedro, Jesus chama Pedro. A partir de hoje, Pedro, você será um pescador de homens. Outra situação que é interessante nós observarmos, irmãos. Abre para mim, por favor, aí, Samuel. Lucas capítulo 5, o verso de número 1. Diz assim, Lucas 5, verso de número 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Continua. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pecadores, que estavam lavando as suas redes. Continua. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Segue. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes.
Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Continua. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Olha só, irmãos, é tanta bênção que Deus tem planejado, sonhado, programado, desejado para a sua vida, que você vai precisar de ajuda para comportar tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Vamos seguir. Calma aí. Pediu ajuda. E eles vieram, encheram ambos os barcos. Olha, passou a noite pescando, não conseguiu nada. Quando eles ouviram e colocaram a palavra do Senhor em prática, precisou vir um outro barco para ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, tinham uma empresa. Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Deixa aqui para mim, por favor. Verso de número 10. Não tenha medo, Pedro. A partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. A partir de hoje, irmão, você que está aqui nessa noite, você será um pescador de homens, amém? E através da sua pesca, através da sua pescaria, através das almas, dos homens que você irá trazer para Jesus, Deus irá presentear você com uma nova história. Você crê nisso, irmão? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus aí? Amém. Só que uma nova história, irmãos, um novo, é ao lado de Jesus. Samuel, me ajude. 2 Coríntios 5,17. Jesus está falando para Pedro: me segue. A partir de hoje, está ficando para trás do que é velho. A partir de hoje, você pescava peixes e você está passando a ser um pescador de homens. A partir de hoje, se você pecava, você não peca mais. A partir de hoje, se você era uma pessoa que falava mentiras, a partir de hoje você não é uma pessoa que mente mais. A partir de hoje é uma nova história na sua vida, Pedro. É o que Jesus estava querendo dizer ali com Pedro. 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que a nova história se realiza e se inicia na sua vida, irmão. Você recebe? Dá um glória a Deus aí. Eita. Só que a nova história vem para quem está trabalhando. E a nova história na sua vida, irmãos, não é um carro novo. Por mais que não seja errado você pedir um carro novo. Não estou pedindo para Deus, mas eu quero. Então preciso pedir. A nova história na sua vida, irmãos, não é um salário legal, um salário melhor, uma empresa maior, mais clientes. A nova história na sua vida, ela precisa começar com você tendo o entendimento disso. A nova história na sua vida, ela vai começar com Jesus trazendo transformação de dentro para fora. Com você deixando o que é velho para trás, para que Deus possa iniciar um novo na sua vida. E Jesus fala para aqueles 3 que estavam iniciando: não tenha medo. E eu digo para você nessa noite: não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Mas Carlão, se eu falar para o meu colega de trabalho sobre Jesus, ele vai dar risada de mim. Se eu falar para ele que Jesus tem uma nova história na vida dele, ele vai fazer piada comigo, Carlão. Irmão, não tenha medo. Carlão, se eu falar para os meus colaboradores de Jesus, que Jesus tem uma nova história na vida deles, Carlão, eu vou perder toda a autoridade com eles. Eles vão falar: ih, esse daí é crente, ele é um Zé Mané. Pelo contrário, Jesus manda te dizer: não tenha medo.
Carlão, se eu falar para o meu chefe, para o meu supervisor, se eu falar lá dentro de casa para minha esposa, para os meus filhos, que Jesus tem uma nova história para eles, Carlão, eu vou virar motivo e eu serei motivo de piada dentro de casa. Não tenha medo. Não tenha medo. Imagina aqueles discípulos com empresa, eles tiravam o sustento da vida deles, o sustento para a casa deles, da empresa que eles tinham. E Jesus fala: me segue, só que a partir de hoje não é mais peixe, a partir de hoje não é mais barco, a partir de hoje são almas. A partir de hoje na sua vida, irmãos, você não precisa ter medo. Se preocupe com as almas, se preocupe com as ovelhas do Senhor. Você fazendo isso, Deus ele vai te honrar. Tudo aquilo que você tem buscado, você tem pedido, você tem orado, clamado de joelhos no seu quarto, com a porta fechada, Deus ele tem ouvido a tua oração. E Deus ele irá trazer a resposta sobre a sua vida. Amém? Estamos indo para os finalmente, irmãos. Estamos indo para os finalmente. Verso de número 11. Olha o que diz. Lucas, capítulo 5, verso de número 11. Lucas 5, 11. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmão, são 12 dias que não foi fácil para ninguém. Muitos contraindo, e não foi aqui, tá, irmão? Porque às vezes a pessoa vai no mercado, a pessoa pega o ônibus lotado, a pessoa conversa com o vizinho, com a vizinha sem máscara, fica o dia inteiro, aí vem para a igreja, volta para casa, fala que contraiu aqui, mas não é. Mas nós vimos que nesses 12 dias, muitas pessoas aí contraindo o vírus da gripe, outras contraindo a Covid. Não foi fácil, irmão. Não foi fácil. Você está aqui participando, sem ar-condicionado, um calor que só Jesus na causa. Tem misericórdia, Deus. Mas você tem aí o seu ar-condicionado portátil, tá? Então se tiver com calor aí, irmão, você pode se abanar. Não foram dias fáceis. Agora imagine para eles, os discípulos. Também não estava sendo fácil ali não, irmão. Eles estavam querendo uma nova história e eles sabiam que em Jesus eles iam vivenciar uma nova história. Diga assim comigo: em Jesus eu viverei uma nova história. É só em Jesus, irmão. É só em Jesus, irmã. Não é no Facebook, não é no WhatsApp, não é no Instagram que você vai viver uma nova história. Não é fofocando com o vizinho, não é fofocando com a vizinha, não é fazendo picuinha lá no seu trabalho, não é fazendo picuinha aqui na igreja que você vai vivenciar uma nova história. É em Jesus. Agora imagine esses discípulos. Jesus fala: não é mais peixe, são homens, me sigam. A Bíblia não mostra eles questionando, a Bíblia não mostra eles falando: mas Jesus, mas como é que nós vamos fazer? De onde nós vamos tirar o nosso sustento? A Bíblia diz o seguinte: deixaram tudo e o seguiram. Meu irmão, se você, um ponto para você anotar aí. Se você quer que a nova história aconteça na sua vida, você precisa ter atitude, irmão. Você precisa ter atitude. Não adianta você querer. Eu quero, eu pedi, eu clamei, eu busquei, eu orei, eu jejuei. A Bíblia fala que a fé sem obras é o quê? É o quê? Diga assim comigo: a fé sem obras é morta. Irmãos, verso de número 11 ainda. Eles deixam tudo e seguiram Jesus. A nova história é em Jesus. A nova história é quando você passa a seguir a Jesus. A nova história é quando Jesus, irmãos, ele está em primeiro lugar na sua vida. Quando Jesus é o centro da sua vida.
Carlão, quero viver uma nova história, mas se Jesus não é o centro da sua vida, você não vai vivenciar uma nova história, irmãos. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Jesus tem que ser o centro da sua atenção. Nas suas finanças, Jesus tem que estar em primeiro lugar. No seu casamento, Jesus precisa estar em primeiro lugar. Na sua empresa, Jesus precisa estar em primeiro lugar. Nos seus sonhos, irmãos, Jesus precisa estar em primeiro lugar. É dessa forma que você vai vivenciar uma nova história na sua vida, tendo Jesus em primeiro lugar na sua vida. Acredito que a gente pode parar por aqui. Acredito que você entendeu que Jesus ele tem uma nova história para você, amém? Só que para você vivenciar essa nova história no Senhor, vai ser a partir do momento que você vai deixar de ter medo, vai passar a ser um pescador de homens, caminho, em direção à promoção que vem dos céus. E você vai passar de um pescador para um apacentador. E a nova história ela vai se concretizar na sua vida. Amém? Se coloque de pé. Nós estaremos orando neste momento. E que você possa ter para 2022 essa palavra diretiva ao seu coração. Por que eu comecei falando da promoção, irmão? Porque a partir daquele momento Deus estava trazendo uma nova história na vida de Pedro. Pedro, a igreja se inicia aqui em você. É você quem eu confio para apacentar as minhas ovelhas. Eu estou indo para o céu, Pedro. Meu espírito está vindo. Mas eu deixo você como representante também. Com outras palavras, Pedro, é a partir de agora que a nova história está iniciando na sua vida. Só que antes de acontecer tudo isso, teve um início. Deus está chamando pescadores aqui nesta noite. Pescadores. Você não precisa se preocupar. Carla, eu não sei como é que fala, como é que cuida. Como que eu chego na pessoa. Você não precisa se preocupar com isso. A sua tarefa nesse momento é ganhar almas para Jesus. É dizer que Jesus salva, batiza, cura e que em breve, muito em breve, irmão, Ele voltará. Essa é a sua tarefa. É isso que você precisa falar. Esse deve ser o seu evangelismo. Carlão, não sei evangelizar. Carlão, não sei nem orar, Carlão. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e em breve, muito em breve, Ele voltará. Amém? Feche os seus olhos, irmãos. E já aproveite e segure o material da campanha. O seu 12º pedido. Que Deus vai trazer resposta. Acho que você não entendeu. Você vai segurar o seu 12º pedido nas suas mãos. E de tantos pedidos, esse será também os pedidos que Deus trará resposta. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar nesta noite. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela reflexão desta noite. Meu Deus, foram 12 dias, ó Pai, que nós recebemos alimento, que nós recebemos, ó Deus, orientação, que nós recebemos do Senhor a exortação. Foram 12 dias que não foram fáceis, ó Deus. Só o Senhor sabe o que o meu irmão, o que a minha irmã passou, enfrentou, para estar aqui, ó Deus, participando dessa campanha, ou presencialmente, ou online,
ou trabalhando de forma mista, estando alguns dias presente, outros dias online. E nós te agradecemos por isso, porque até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos dado graça, até aqui o Senhor tem nos ajudado e o Senhor nos ajudou. E nós somos gratos ao Senhor por isso, ó Pai. Nós somos gratos porque nós temos a certeza, nós cremos, ó Deus, que o ano de 2022, por mais que começou muito difícil, ó Deus, nós cremos que o final de 2022, e a Tua Palavra nos mostra isso, que o fim das coisas, ó Pai, são muito melhores do que o começo delas. E nós estamos nessa noite apresentando ao Senhor o mês de dezembro, o último mês do ano de 2022. E nós cremos que 2022 nós teremos uma nova história na nossa casa, na nossa vida, na nossa empresa, nas nossas finanças, no relacionamento conjugal, ó Deus. Nós cremos nisso. Só que o Senhor nos dá uma orientação. Quer uma nova história? Quer o novo na sua vida? E para aqueles que querem, ó Deus, uma nova história, o Senhor nos disse nessa noite, através da Tua Palavra: apacenta as minhas ovelhas. Esteja aberto ao trabalho, esteja disposto a trabalhar para mim, porque quando você fizer tudo isso, quando você estiver disposto ao trabalho, quando você não se esquivar do trabalho, quando você pescar pessoas, homens, para mim, diz o Senhor, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele concederá a vocês. A partir do momento que nós pescarmos, cuidarmos, ajudarmos essas pessoas a terem um encontro com o Senhor, tudo, não é uma situação, não é outra situação, é tudo aquilo que nós pedirmos ao Senhor, Ele concederá, e a nova história se iniciará sobre as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, há uma condição: apacente as minhas ovelhas. Então, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje, nesta igreja, o Senhor venha levantar, ó Pai, pescadores, apacentadores, trabalhadores, ó Deus, para que eles possam viver no Senhor a nova história. Que aqueles que estão com medo, que aqueles que estão se esquivando, eles venham ser pessoas de atitude, venham ser pessoas, ó Pai, dispostas a fazerem a Tua vontade. Que hoje, ó Deus, que a partir de hoje, que a nova história venha a se iniciar na vida deles. E o Senhor manda dizer a esses meus irmãos: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, eu estou contigo. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. E dessa forma, ó Deus, eu consagro a Ti o 12º dia desta campanha, que se chega ao final, mas que através desse nosso esforço, nós cremos que o nosso 2022, nós viveremos uma nova história, em nome de Jesus. Você que concorda com a minha oração, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus.